Espiritualidade, vamos falar sobre espiritualidade. Como eu disse, né, está intimamente ligada à ética e à espiritualidade. Na verdade é uma coisa só, né? Uma contém elementos da outra. Eu anotei aqui só para a gente entender e definir, né, alguns conceitos de espiritualidade, tá? O que seria? O senso de transcendência inerente a toda pessoa. Espiritualidade seria o senso de transcendência, né, inerente, está intimamente ligado, né, a toda pessoa. Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. O que eu quero dizer com essa frase? Que espiritualidade nesse conceito está ligada a todo o ser humano, tá certo? Eclesiastes 3:11, dependendo da versão aí que vocês estão lendo, não sei como que vai estar, mas lá o original no hebraico, né? Porque algumas versões vão estar assim: Deus colocou o mundo no coração dos homens. Outra vai estar a eternidade no coração dos homens. Como que está aí, né, vocês? É a segunda parte, eu acho, né? Esse termo que eu quero pegar. Como está? Eternidade. É a Thalita que está falando, né? Vocês, Natane, ela olhou para mim e mexeu outra boca. Aí também vocês me confundem. Então, Natane, como que está aí? Eternidade no coração. Eternidade, esse é o termo. Thalita, está outra coisa? O mundo, né? Mundo, eternidade. A palavra no original. 3:11. 3, capítulo 3, verso 11. Veja aí se está mundo, eternidade, se tem outra expressão fora essas duas aí. Não? Essas daí é difícil, né? Mas tá lá, tá. Veja aí, se tiver diferente, vocês me falam, tá? Compartilhem. 3:11, irmão. Mundo ou eternidade, essas duas expressões aí já dá pra gente entender. Mas no original é Olam, a palavra, né? E o sentido é justamente isso, aquilo que é eterno, a percepção da eternidade. Todo ser humano não pode ser ateu. Há dentro do ser humano, ele querendo ou não, reconhecendo ou não, elaborando ou não, ele tem uma percepção, uma ideia, um senso, uma sensação que existe algo maior do que ele, tá certo? Existe algo para além dele, né? Aí alguns chamam de Deus, de Criador, de natureza, de intelectualidade, enfim, cada um tem a sua divindade, o seu Deus, a sua espiritualidade, mas em todo ser humano. Então, espiritualidade, em uma definição, seria o senso de transcendência, ou seja, 3:11. Então, assim, é o senso de transcendência, que a vida não se resume apenas na concretude das coisas aqui. Todo ser humano. Então, eu não estou falando aqui de crentes, de cristãos, de protestantes, estou falando do ser humano tem. Tanto é que o ser humano tem a sua religiosidade. A gente vai ver que também é outra coisa, né? É o senso do que, pastor? Oi? Espiritualidade é o senso do quê? Senso de transcendência inerente a toda pessoa. O senso de, essa é a primeira definição, né? Senso de transcendência inerente a toda pessoa. Segundo conceito, a segunda definição, né, que a espiritualidade são os aspectos transcendentais que guiam as concepções das pessoas sobre a vida e sobre a realidade. Então, segunda definição, tá, de espiritualidade são os aspectos transcendentais que guiam as concepções das pessoas sobre a vida e sobre a realidade, tá? Terceira definição, espiritualidade, né, são as práticas religiosas ou não que têm por objetivo o acesso à realidade transcendental da existência. Então, espiritualidade são as práticas religiosas ou não que têm por objetivo o acesso à realidade transcendental da existência. Calma que a gente depois vai tentando aqui traduzir em miúdos, né? Espiritualidade refere-se à busca, né, por uma vida religiosa autêntica e satisfatória. Eu estou falando aqui já mais de uma visão mais
cristã, tá? Então essas outras definições aqui necessariamente não são cristãs. Agora sim é cristã. Espiritualidade refere-se, né, à busca por uma vida religiosa autêntica e satisfatória, envolvendo a união de ideias específicas de determinada religião com toda a experiência de vida baseada em e dentro, né, do âmbito dessa religião. É um teólogo que define dessa forma, né? Então, a espiritualidade refere-se a essa busca, tá certo? Por uma vida religiosa autêntica e satisfatória, né? Envolvendo a união das ideias específicas de determinada religião com toda a experiência de vida baseada em e dentro do âmbito dessa religião. Na verdade, ela é religiosa, mas não diz respeito apenas a protestante, né? Cristã protestante que a gente pertence, né? Então, cada religião tem lá a sua espiritualidade, mas resume-se nisso aqui, dessa busca, né? Pela experiência, por aquilo que ela se baseia, pela busca do divino, do transcendente, tá? Então, cada religião vai ter aí as suas especificidades, né? Espiritualidade é o caráter, aqui sim, aqui já diz respeito a nós mesmos, nós cristãos, evangélicos, protestantes, independente se é pentecostal, se é reformado, estou falando aqui de uma, tá certo? Ai meu Deus, porque hoje está difícil, não está não, irmão? Né? É tanta vertente, são tantos elementos, são tanta fragmentação que tá um negócio difícil até da gente falar de uma coisa única, né? Apesar que tem coisas que nos unem, né? É que infelizmente a gente potencializa muito mais aquilo que nos separa, que é bem menor do que aquilo que nos une. Então é por isso que a gente vive essas divisões, porque a gente é muito imaturo para lidar com os detalhes e com as diferenças que elas são pequenas. Porque se você reunir a maioria dos líderes e tal, se você chegasse numa sala, pegar aqui, uns 15 líderes aqui no Brasil, né, dos movimentos aí religiosos, protestantes, cristãos, você vai perguntar, você crê na Bíblia como única regra de fé e prática? É possível que os 15 digam sim. Você crê na Trindade? Sim. Você crê na expiação de Cristo? Sim. Você crê na doutrina da santificação? Sim. Você crê nisso? A maioria vai concordar. E quando você pega, as discordâncias são de coisas miúdas, né? Periféricas, secundárias e tudo mais. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar um centro aqui de alguma coisa. Então, espiritualidade é o caráter autotranscendente de todo ser humano e tudo que seja pertinente a isso, incluindo de modo mais importante, como esse caráter, né, talvez infinitamente maleável, se apresenta concretamente em situações cotidianas. Traduzindo isso aqui, a espiritualidade, ao ver do cristianismo protestante histórico, né, é aquilo que a gente busca, a vida que a gente leva, o nosso cotidiano, pautado na ética, por isso que eu disse que não tem como, né? As coisas estão interligadas. Então, o que é espiritualidade? É a minha vida, que eu vivo nas relações a partir de uma natureza que deve refletir e manifestar a natureza de Deus. Isso é espiritualidade. Porque muitas vezes eu penso, né? Não sei se eu estou enganado e até vocês me corrijam ou falem outra coisa, mas eu penso que muitos irmãos têm na cabeça espiritualidade o cara que ora, lê Bíblia e está na igreja. O exercício da espiritualidade é isso. Então, quanto mais espiritual é porque você ora mais, porque você lê mais Bíblia e porque você está mais no ambiente de igreja. Será que eu estou enganado, irmão? Será que a mente das pessoas tem essa conclusão? O que vocês acham? Será que eu estou errando muito? Não é mais ou menos isso? A gente tem a ideia de assim, não, a pessoa espiritual é porque ela ora muito, porque ela lê muito Bíblia, porque está muito na igreja. Mas não é isso a espiritualidade bíblica. Isso faz parte, tá certo? Não é o todo e nem é o principal, faz parte. É um conjunto onde essas coisas também fazem parte. Vida de oração fundamental para uma vida de espiritualidade. Se alimentar pela Bíblia, se nortear pela Bíblia, ela é um alimento espiritual que Jesus inclusive disse, né, em João 6,63, só para dar tempo de vocês pegar a Bíblia, ó. E também que eu tá secando a boca aqui, né, irmão? A gente vai falando e vai secando aqui, vai ficando igual língua de papagaio. Já viu língua de papagaio? Ela é seca, né? João 6,63.
capítulo 6, vai no meia dúzia, 6 e 63. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Então, de fato, nós entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é para nós um alimento espiritual, né? Então faz parte, a vida de oração, é impossível que alguém tenha, ninguém tem uma vida espiritual, uma espiritualidade adequada se também não tem uma vida de oração. Não tem como, irmãos. Alguém disse que o oxigênio, como o oxigênio é para o corpo, a oração para o espírito. Então, se nós não temos a vida de oração, a prática da oração, não há como ter vida espiritual. Uma coisa não pode substituir a outra. Não, irmão, mas eu leio muito Bíblia, estudo Bíblia e tudo mais, e louvo, canto, e estou na igreja, mas não substitui, eu não posso compensar uma coisa com a outra, né? São o equilíbrio dessas coisas que vão ser o conjunto de uma espiritualidade equilibrada, porque nós temos muitas pessoas com espiritualidade desequilibrada. Aqueles que oram muito, são desequilibrados, pode ter certeza. E como vão ser desequilibrados? Fanático, gente esquisita, como eu disse muitas vezes. Mas o cara que lê Bíblia, o racional vai ser desequilibrado também. Não vai ter, né, o equilíbrio, a forma adequada de expressar a espiritualidade. Então, ler Bíblia, orar, estar na igreja, vida comunitária, também é importantíssimo. Mas não é esse tripé que define, não é o todo da espiritualidade. É uma vida mesmo de exercício, uma vida de prática, uma vida nas relações. Tanto é, aliás, não é tanto é, não, deixa eu tirar essa expressão aqui. É fato que pessoas que têm essa vida alienada, ela tem uma vida desequilibrada e com muita dificuldade de expressar o Evangelho nas realidades da vida fora desse ambiente de oração, de Bíblia e de igreja, não é? Então você percebe uma espiritualidade muito rasa, muito superficial, muito deficiente, muito distorcida, que muitos evangélicos têm, porque eles pensam que espiritualidade é uma coisa muito mais reservada, muito mais privada e que não se dá nas relações cotidianas da vida. Isso aqui que é o ponto. A vida cotidiana, a espiritualidade, eu exerço ela na vida cotidiana. E o que é essa espiritualidade? É justamente isso que a gente está discutindo, eticamente. Tratar as pessoas cordialmente, não depreciar ninguém, não desprezar ninguém, porque tem muitos evangélicos que pensam que são superiores aos outros que não são, chamando, não, se misturar com essa gentalha, não dá, né? Já estava criando a própria regra dele dentro daquilo, a ponto de não entender o próprio. Sim. Então esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. A gente tem dificuldade de exercer uma espiritualidade integral. E a nossa espiritualidade, muitas vezes, ela é alienante. Ela é de gueto, ela é de arraial, ela é de facção, ela é de uma divisão religiosa, onde a gente muitas vezes nem consegue comungar, essa palavra é bem engraçada, mas comungar com os outros irmãos ou com outras pessoas no sentido de relação social. Não estou falando de ser cúmplice dos seus pecados, não estou falando nada desse tipo. Eu estou dizendo de nós exercemos uma espiritualidade onde nós, inclusive, carregamos fortemente os nossos valores e os nossos princípios na vida, nas relações com as outras pessoas, a ponto de influenciá-las, de confrontá-las apenas com o caráter que nós temos. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, vamos lá, aqui ainda nas leituras. A espiritualidade, eu acho bem interessante aqui essa definição: plenitude de autoconsciência e de propósito de vida, né? Olha só, plenitude, o que é espiritualidade? Plenitude de autoconsciência e de propósito de vida. Existe uma espiritualidade arreligiosa, eu disse arreligiosa, quer dizer isso, não religiosa. Não é necessário uma religiosidade ou uma religião para se ter espiritualidade. Tem pessoas que têm espiritualidade, mas não têm religião. Tem pessoas que têm religião, mas têm uma espiritualidade muito falha, né? Porque a espiritualidade é justamente esse conceito, né? Desses valores, desses princípios vividos no cotidiano. E eu não preciso necessariamente ter uma religião. É possível um ateu
que não tem um conjunto de regras religiosas, que não tem cerimônias, que não tem um livro que o norteie, que não tem ritos, rituais, crença e tudo mais. É possível um ateu ser espiritual? Ter uma espiritualidade? Claro que sim. Se nós estamos falando que espiritualidade vai muito para além de questões de rito, rituais, lugares, observações e tudo mais, então é possível. A espiritualidade está dentro do ser humano, não é? Se ele vive, inclusive, e pautado naquilo que é muito mais do que as coisas desta vida, ou seja, que remetem às virtudes eternas, está exercendo uma espiritualidade, não é? Eu não estou dizendo que um ateu ele pode ser salvo, não pode, aliás, ele é salvo, não, ele tem que crer em Cristo, ele precisa professar Cristo. Existe também na espiritualidade, a gente vai ver aqui, uma doutrina, né? A espiritualidade cristã também tem uma doutrina, um ensinamento, né? Mas só para a gente entender. Então, eu não vou continuar aqui, porque se eu começar agora eu não consigo concluir, mas se vocês quiserem comentar, a gente tem 2 minutinhos mais ou menos. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade, pontuar. Tá tudo certo assim mesmo? Sério? Eita, meu Deus, fico assustado. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.